Bom dia, família Clara. É um privilégio poder estar aqui com vocês hoje. Come on, bro. E pregar essa pregação no livro de Josué, amém? Continuar nossa série no livro de Josué. Então, claro, a gente tem visto alguns capítulos, não? Estamos hoje no capítulo 8 de Josué. Nós vimos a Deus passando já realmente a liderança de Moisés para Josué, para liderar o povo de Deus. Nós vimos também já Josué antes de atravessar o Rio Jordão. Nós vimos depois de terem atravessado com a Arca da Aliança, colocarem já também um monumento de pedras para lembrar do que Deus tinha feito. Nós vimos também, pela graça de Deus, claro, o povo de Deus marchando em volta da cidade e sendo vitoriosos. Mas no último domingo, nós vimos juntos como Deus leva a sério o arrependimento e a urgência. Vimos a necessidade de sermos abertos e pedir ajuda. Vimos a importância da verdade. Sabe, e qual é o impacto que a verdade pode ter na nossa vida? A realidade é que se render à verdade nunca foi algo tão simples quanto a gente pensa. Não é tão simples assim render à verdade. Não é tão simples aceitar que estivemos errados durante tanto tempo. É verdade. Não é? Lembro quando eu estava estudando a Bíblia e mostraram as Escrituras que iam contrário à minha maneira de viver. E o que eu achava que estava correto. Foi difícil aceitar. Eu li a Bíblia, via lá. Realmente, o que eu estava, faltava colocar meu nome. Yuri, você está errado. Era o que faltava. E ainda assim era difícil aceitar a palavra de Deus. Não é estranho? É como se eu falasse, né, Malachi, 1 mais 1 é igual a 2. E o Malachi fala, não. É 3. Por quê? Porque eu quero. Eu fiz nada assim, mas olha aqui, ó. Uma maçã, mas uma maçã é igual a quantas maçãs? 3 maçãs, cadê a terceira? Não sei, comi. Mas não querer aceitar. E muitas vezes com a Bíblia é dessa forma. Nós olhamos para ela, vemos a verdade e ainda assim lutamos para aceitar a verdade da Bíblia. Agora, o que aconteceria se eu e você decidíssemos não nos render à verdade? Decidimos não seguir as regras do trânsito, as leis. Decidimos, quer saber? Eu vou roubar. Não importa o que a lei fala sobre certo e errado. Eu vou atravessar o sinal vermelho. Eu vou dirigir embriagado. Porque não importa o que a lei fala. Agora, como seria um mundo onde todo mundo decidisse jogar a verdade pela janela? Como seria essa vida? Eu acredito que seria algo terrível, um caos absoluto. Sim. Então o que a gente aprende? Aprende que sem a verdade, sem diretrizes, sem realmente o certo e o errado estar estabelecido entre nós, o que nós temos? Caos. A gente viveria na mentira. Nós vimos na Bíblia, nesse último domingo, o que aconteceu com o povo de Deus quando eles estavam vivendo na mentira. Infelizmente, eles decidiram comprar a mentira. E chegaram até mesmo à frente e quando foram confrontados apenas, aceitaram a verdade. Mas até então já era muito tarde. Agora, essa semana foi uma semana que, infelizmente, para mim, foi uma semana que teve muitas mortes. Físicas e espirituais. Então, infelizmente, a gente perdeu o nosso irmão na segunda-feira, de Gana. O nome dele era Yosef. Ele tinha 26 anos de idade. A gente conversava com ele no dia sim, geral. Ele jogava futebol americano para a Universidade dos Estados Unidos. Depois se mudou para Gana, largou a faculdade para poder estar no time missionário em Gana. Ele era alguém muito fit, era alguém saudável, fazia exercícios, estava sempre na academia, praticava esportes, dava o coração dos seus amigos, dava o coração para as pessoas. Um dos homens mais humildes que eu já vi na minha vida. De verdade, a qualidade dele era ser humilde. Eu lembro da conferência em janeiro, quando a gente se conheceu presencialmente pela primeira vez. E eu estava lá arrumando as coisas do culto, né, para a conferência, eu e o Malachi. E ele chegava, como que eu posso ajudar? Eu quero aprender. O que eu posso fazer? Isso, ok, eu vou fazer isso. E tudo o que acontecia, ele estava realmente tentando aprender o máximo possível. E realmente, e aí na terça-feira,
Foi o aniversário dele na segunda. Então na terça-feira eu estava mandando mensagem, falando, nossa irmão, foi mal, esqueci de te mandar um feliz aniversário. Feliz aniversário, muito sua vida. E aí, aconteceu uma ligação do Nick. Falando, irmão, queria te avisar que Yosef morreu. No dia do aniversário dele. Na segunda-feira. Ele acordou cedo de manhã. Teve seu tempo com Deus. Postou no story seu tempo com Deus. Saiu para correr. Uma corrida matinal. Naquela mesma corrida, no meio dela, ele colapsou e morreu. Agora, pela graça de Deus, a gente viu alguém, mas entre alguém que morreu fiel. Morreu como discípulo, teve tempo com Deus, compartilhou com os irmãos, saiu para uma corrida e Deus chamou ele. Agora, esse é alguém de 26 anos de idade, saudável, forte como um touro. Ninguém esperava. Quando ele falou isso, eu achei que era uma brincadeira, uma mentira. Eu não conseguia acreditar. E até hoje, para ser bem sério, ainda no meio que não caiu a ficha do que está acontecendo. Mas eu comecei a pensar, realmente, não sei quando vai ser meu dia. Quando vai ser o dia que Deus vai me chamar. Não foi um atropelo, não foi um assassinato, não foi uma queda que ele teve. Ele estava praticando exercícios físicos para ficar ainda mais saudável do que ele já era. Mas ainda assim, Deus decidiu que era a hora dele. Mas agora imagina, se não tivesse tido tempo com Deus dele. Imagina se ele tivesse decidido, quer saber, não vou abrir mão de tudo, eu vou continuar nos Estados Unidos. Não preciso virar missionário, não preciso tornar discípulo. Imagina se ele decidisse não buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Imagina se fosse um irmão conhecido pelo orgulho em vez da humildade. Imagina se fosse um irmão conhecido pela desobediência ao invés de obediência a Deus. Imagina se fosse um irmão que nunca pede conselhos. Um irmão que nunca é comprometido. Todo domingo, toda quarta-feira, precisa ligar para ele para saber se está vindo para o culto. Imagina se fosse um irmão que não era generoso, não quer realmente ajudar os irmãos e irmãs dentro da igreja. Que não tivesse um coração realmente quebrantado por Mercy, quisesse doar de volta para Mercy. Imagina se esse fosse o irmão. Por mais que estivesse dentro da igreja, acho que ninguém pensaria realmente que ele realmente foi para o céu. Agora, eu não conheci uma pessoa que falaria em Yosef como alguém realmente ruim. Todo mundo amava esse irmão. Por isso, ao redor do movimento, foi a única morte dentro de uma igreja, onde dentro do grupo de líderes de igreja, foi enviada a morte dele. Porque ele era um irmão que todo mundo, ele servia em todas as áreas possíveis. Ele era um exemplo para todo mundo. Sério, eu não duvidava. Eu lembro de falar para ele no centro de ministério, eu falei, cara, se precisar, você vem para Moçambique e lidera a igreja. Eu confio em você. Ele era incrível. Mas era um irmão que tinha um coração incrível para Deus. Mas também na mesma segunda-feira que ele morreu, uma das nossas irmãs caiu da fé. Agora, mesmo que não morreu fisicamente, mas espiritualmente. E depois, no final de semana, o Paulo, um dos nossos amigos queridos, perdeu o pai dele. E em toda essa semana, eu fiquei pensando em uma coisa. Quando vai ser não? Agora, qual a única maneira de ter certeza que eu vou estar preparado para quando a minha hora chegar? Qual a única maneira de ter certeza que realmente, quando a minha hora chegar, eu vou estar sorrindo com Deus? Porque eu vou poder, como Estevão, olhar para os altos e ver Deus sentado no trono, em pé me esperando para me receber. É só aceitar a verdade sobre a minha vida. Aceitar a verdade sobre o meu coração. Não lutar sobre isso, mas realmente aceitar que o que eu preciso mudar. Sabe por conta do pecado que Israel teve no meio do campo deles? 36 pessoas morreram. Hoje, 36 pessoas que não roubaram junto com a caça. 36 pessoas que foram lá na batalha para conquistar mais uma guerra, mais uma terra para Deus. Morreram por conta de um pecado. Agora, o quanto que eu poderia ter feito para Deus? Se eu decidisse deixar de lado o meu orgulho, o meu ego, o meu achismo, para seguir o que a Bíblia fala. Vamos lá para Hebreus capítulo 3. Vamos lá, irmão, pega. Vamos para Hebreus capítulo 3, aqui ele fala um pouco sobre a verdade também. Vamos ver algumas escrituras fora de José também. Vamos lá. Vamos lá para Hebreus capítulo 3.
A gente vai ler o versículo 15 ao 19. Interessante, ontem, quando a gente estava no Aventura Verse, descobrimos 2 novos batucadores, Balaji e Tomosha. O Balaji deve estar cozinhando ele. O dia inteiro lá gelado naquele batuque. É uma coisa. Surpresa que os braços ainda estão pulados no corpo. Mas olha aqui, então, em Hebreus capítulo 3, versículo 15 ao 19. A Bíblia diz assim: por isso aí se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Essa escritura é incrível. Sabe, aqui ele está falando não de um povo qualquer. Ele está falando do povo escolhido por Deus. Você noção da diferença? Não está falando de qualquer pessoa, aqui é o Antigo Testamento. É um povo único e exclusivo do mundo inteiro que foi escolhido por Deus. Por conta da desobediência dele, Deus não passou a mão na cabeça deles. Por conta da falta de realmente gratidão por quem Deus era, Deus jurou para eles que eles não entrariam na terra de descanso. É como se Deus olhasse para a terra agora, para a minha própria vida, visse o jeito que eu estou vivendo, falasse que sabia, Júlio, Deus continua vivendo essa vida dessa mesma forma, eu juro que você não vai entrar. É uma promessa, algo que é imutável, você não vai realmente mudar, é isso que vai acontecer. Agora a pergunta, é claro, não é se Deus tinha avisado o povo ou não sobre isso, porque eles tinham avisado o povo de Deus que se eles não obedecerem a Deus, eles não entrariam na terra prometida. Mas ainda assim, eles decidiram endurecer o coração deles, que é basicamente não querer aceitar a verdade. E o escritor aqui de Hebreus, ele fala que a razão pela qual o povo de Deus ficou no deserto por 40 anos e morreu no deserto foi porque eles não queriam aceitar a verdade. Eles não confiavam na verdade de Deus. A Bíblia fala que a própria incredulidade deles foi o que impediu eles de entrarem. A própria incredulidade, a própria falta de fé na palavra de Deus foi o que impediu eles de entrarem no reino dos céus. Agora, o que significa? Isso não quer dizer que, mas eu acredito na Bíblia, então eu estou bem. Não é isso. Mas eu acredito em Deus, Jesus Cristo. Não é isso. A incredulidade que ele está falando é você não ver, olhar para a palavra, não acreditar nela e não viver ela. Não apenas eu acredito e não vivo. No Brasil tem isso, não? É católico não praticante. São pessoas que vão para a igreja, né, na missa de domingo, ou às vezes nem vão também, mas não praticam todo o resto. Só vão na Páscoa, né, naquelas datas festivas, mas é isso. Eu sou católico, mas não praticante. E isso é o suficiente. Mas se você perguntar para essa pessoa, você acredita em Deus? Acredito. Acredita em Jesus? Eu acredito. Acredita na Bíblia? Eu acredito. Mas por que você não pratica então? Se você acredita que tudo isso aqui é verdade, que se eu mentir, se eu for impuro, se eu for infiel, se eu realmente viver uma vida de orgulho, de avareza e de tantas outras coisas, de preguiça, debauchery, que é libertinagem, eu não vou herdar o reino dos céus. Se eu realmente acredito em tudo isso, então por que eu não deixo de lado o que acontece nos lados? É incredulidade. Muitas pessoas elas vão para a igreja para ouvir o que Deus tem para falar para os seus vizinhos. Ou então para os seus amigos. Para a pessoa do seu lado, para o seu chefe no trabalho. Eu vim pegar a verdade que ele está falando. Meu chefe no trabalho é exatamente assim. Não, a escritura eu consigo ver a minha mãe. Minha mãe, ela trata dessa exatamente forma. Ela é tão orgulhosa. Não, isso aqui é para aquele irmão. Espero que ele esteja prestando atenção. Fala sobre isso, irmão. Até olha para o lado para ver se o irmão está tomando notas. Se não tivesse, até oferece seu caderno. Aqui a nota. Isso aqui você precisa ouvir. Não é?
Muitos poucos vão ouvir a pregação e pensar, nossa, isso aqui é para mim. Nossa, o que eu preciso mudar de cada uma das escrituras? O que disso tudo eu não estou cumprindo no meu coração? Muitos poucos querem realmente ouvir o que Deus, o que a Bíblia tem para falar para eles. Poucos estão aqui hoje, nesse momento, ouvindo essa pregação pensando, isso é para mim. Isso é para mim. Eu não tenho seguido a palavra de Deus. Poucos vão querer realmente olhar e admitir. Realmente, eu tenho sido orgulhoso. Não tenho seguido os Deus. Realmente eu tenho sido orgulhoso. Eu não tenho orado a Deus. Eu tenho realmente apoiado em Deus. Poucos vão olhar realmente para as Escrituras e realmente pensar isso. Por isso que a gente chama cada uma das pessoas que estudam a Bíblia a ler a Bíblia e orar todos os dias. Isso você faz para poder realmente ver o seu próprio coração. Não é para, Deus me deu essa palavra para compartilhar com o colega no trabalho. Ele deu essa palavra para compartilhar com você mesmo. Depois que você compartilhar com você, mudar do seu coração, você compartilha com o colega no trabalho. Eu vi, eu estava errado, mudei. Agora você muda também. Não é verdade? Sim, é. E assim funciona. Vamos lá para João capítulo 17. Aqui é um capítulo incrível, porque é a oração de Jesus. E não é uma oração qualquer, porque basicamente a oração de Jesus ora por mim e por você. A oração de Jesus, ele ora pelos discípulos que existiam na época, pelos apóstolos, pela igreja, mas ele também ora por aqueles que ainda haviam de vir. Aqueles que não tinham vindo, ou seja, eu e você. É bem especial para mim pensar nisso, porque é como se Deus tivesse parado o tempo. Depois você parar e falar, eu vou orar pelo livro. Ou seja, tirar o tempo aqui na terra e pensar, Jesus orou por mim. Isso é muito especial. Nós vamos ver aqui o que ele fala nessa oração também, versículo 15 ao 19. João 17, perdão. 15 ao 19. Vamos lá. Diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Isso é incrível, né? Basicamente Jesus falando, eu não estou pedindo para mudar a circunstância deles, fazer a vida deles mais fácil. Não é isso. Continua difícil. Deixa eles no deserto, deixa eles apanhar bastante, sofrer, passar por ansiedade, preocupação. Deixa eles sofrerem. Entretanto, proteja eles do maligno. Ele entende que a gente precisa passar pelo sofrimento para se tornar justos. Amém? Versículo 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Uau. Isso é Jesus falando. A razão pela qual ele viveu uma vida sem pecado, pela qual ele se santificou, resistiu a toda a tentação, com choros, lágrimas e orações, foi para mim e para você. Para que nós possamos também viver uma vida assim. Possamos também realmente receber o sacrifício dele na cruz. Agora aqui Jesus orando, né? Ele está orando a Deus e ele pede algumas coisas nesse capítulo. E aqui ele está orando por mim e por você e fala, santifique eles na verdade. Mas ele fala o que é verdade? Ele fala, tua palavra é a verdade. Isso é interessante, sabe por quê? Significa que suas emoções não são a verdade. É interessante isso? Então quer dizer que o que eu sinto, que meu amiguinho fez pra mim, que é uma pessoa terrível, não é a verdade. Adivinha, os meus achismos não são a verdade. O que eu penso é certo e errado, meu compasse de moral, tudo isso não é o que define a verdade. Qual que é a verdade? A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Prega, irmão. Agora isso é muito difícil, né? Quando eu me sinto realmente nervoso, ansioso, com medo, pressão, desrespeitado, o que eu quero fazer primeiro? Ouvir minhas emoções e agir pelas emoções. E aí depois de um tempo, quando eu volto para mim mesmo, eu começo a pensar, não deveria ter agido dessa forma. Aí depois de orar a Deus, fazer aquela boa de parar e pensar, ouvir seu discipulador falando, para você fazer várias perguntas. Aí você para, realmente. Aí você volta assim. Mas todos nós somos enganados pelas mentiras do mundo.
O que Satanás quer fazer é te vender o máximo de mentira possível, para que você não siga a verdade. E realmente, não é o que seus pais te falam, não é a verdade. A verdade não é nem mesmo que o pastor ou o líder religioso fala aqui no púlpito na frente. Nada disso é a verdade. A verdade é a palavra de Deus apenas. O título da pregação de hoje é bem simples. Será que você aguenta a verdade? Será que você aguenta a verdade? Can you handle the truth? E essa é uma grande pergunta. Eu lembro o meu treinador, quando eu jogava basquete, amava repetir isso para mim. Eu perguntava para ele, cara, o que eu fiz de errado nesse jogo? Toda vez que, quando eu me tornei titular, toda vez que a gente perdia, eu achava que era minha culpa. Todo jogo que eu perdia, eu pensava, foi aquele passe que eu fiz errado. Foi o rebote que eu não peguei. Não, eu não defendi direito. Eu não dei todo o meu coração, eu devia ter corrido mais rápido. Eu devia ter pedido substituição, então. Eu pensava que era algo que eu tinha feito de errado. E aí ele me perguntava, você aguenta a verdade? E aí depois falava. Muitas vezes eu não aguentava, eu queria ouvir. Mas eu queria ficar naquele vitimismo. De eu sou errado. Eu sou a pior pessoa do mundo. Mas geralmente a gente faz essas coisas, aceita essas mentiras de Satanás. Quer ficar nesse vitimismo de eu. Porque quando as coisas dão certo também, eu quero que seja eu. Quando as coisas dão errado, minha culpa. Quando deu certo, adivinha de quem vai? Deus? Não, eu. A verdade, o treinador sempre falava, você não está jogando esse jogo sozinho. Tem 4 outros jogadores lá jogando do seu lado, pô. Eu acho que você sozinho errou o jogo inteiro. Não é só por você não é o personagem principal, né? Você não é nenhuma estrela. Gordela, muito sábio. Vamos lá, irmão. Mas isso é verdade. Será que a gente consegue aguentar a verdade? Será que eu estou pronto para ouvir a verdade? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Se você quer ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Criador dos céus e da terra, será que você aguentaria a verdade sobre a sua vida? E se hoje foi pregado sobre o seu pecado, será que você é homem e mulher suficiente para ouvir a verdade e aceitar a verdade? Ou será que você vai permitir que o seu ego, o seu orgulho fique no caminho? A grande pergunta é, será que nós aguentamos a verdade? Eu sou muito grato a Deus, porque Deus sabe o quão frágil nós seres humanos somos. Então Ele não joga todos os pecados, põe todo o nosso coração de uma só vez, amém? Porque eu desistiria na mesma hora que eu vi isso no meu coração. Mas eu acredito que toda vez que Ele expõe algo no meu coração, é porque Deus tem fé e tem esperança de que eu possa mudar. Ele não mostra algo no meu coração para me humilhar, mas porque Ele acredita que o Yuri, ele pode se arrepender desse pecado. Esse é o coração de Deus. Eu acredito que se Deus expor algo no seu coração hoje, seja durante a pregação, durante as canções, durante a Santa Ceia, contribuição, close, durante o convívio, seja lá o que for, é porque Deus acredita que você pode mudar. Vamos abrir Josué, capítulo 8. Vamos lá, Yuri, prega. Vamos olhar para algumas verdades aqui. Amém? Vamos lá para Josué, capítulo 8. Agora podemos começar a pregação. Brincadeira. Isso é de verdade. Josué, capítulo 8. Vamos ler aqui o versículo 1. Do 1 ao 8. Amém quando chegarem lá. Amém. Amém. Eita, chega lá. Bora. 8, versículo 1. Diz assim: E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e o seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai.
Ele escolheu 30 mil dos seus melhores homens de guerra e os enviou à noite. Com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade, e não se afastem muito dela. Fiquem todos alertas, e eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Versículo 6. Eles nos perseguiram até que os tenhamos atraído para longe da cidade. Pois dirão: eles estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor seu Deus a entregará em suas mãos. Depois de tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Faça o que o Senhor ordenou. Atente bem para as minhas instruções. O primeiro ponto é a verdade de que Deus é quem está no controle. A verdade de que Deus é quem está no controle. Essa é uma das verdades que é muito difícil aceitar. Que nós entendemos, eu acredito que cada um aqui entende que Deus está no controle, por isso que Ele é Deus, amém? Tem o poder de fazer tudo, o conhecimento de tudo. Está em todos os lugares, então obviamente Ele vai estar no controle. Agora, muitos de nós, eu incluso, não gostamos de deixar o controle na mão de Deus. Queremos pegar o controle em nossas mãos e fazer um pouquinho diferente. Não. Deus pede para fazer A, B e C. Você fala: olha, Deus, me dá isso aqui um pouquinho. Eu acho que assim seria melhor. Se Deus tira você do emprego, você: nossa, Deus, você permitiu que isso acontecesse? Era melhor para mim estar lá. Quem decidiu isso? Então Deus tira algo de você ou coloca algo para você. Seja uma doença, seja o que for. Deus sabe o que é melhor. Deus está no controle. A parte difícil é aceitar o controle de Deus. Mas nós precisamos aceitar a verdade que Deus está no controle. É o melhor para mim e para você. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, adivinha o que vai acontecer na minha vida? O bem. Se eu realmente acredito em Deus e amo a Ele, seja as coisas boas ou ruins que acontecem na minha vida, isso são o bem de Deus acontecendo comigo. Não existe algo ruim, por assim dizer. Tudo que acontece realmente, se eu realmente amo a Deus, é o bem de Deus na minha vida. Não importa o quanto que isso doa. Mas olha o que é incrível na Escritura. É que no começo Deus ele é bem claro sobre o que Ele queria. Deus fala para Josué: leve todo esse exército para Ai, eu entregarei nas suas mãos, regiai o seu povo, sua cidade e sua terra. Então essa era a instrução de Deus. Deus falou: eu vou te dar vitória, apenas leve o seu exército e você vai ganhar. Não é? Essa é a instrução de Deus. Aí depois Josué chega para o povo de Deus e monta uma estratégia. Não é? Fala: metade vai atacar, ok? Outra metade vai fazer uma emboscada, e aí vocês vão fugir. Eles vão te perseguir porque eles vão pensar que vocês estão fazendo a mesma coisa que fizeram antes. E aí vocês entram, tomam a cidade, taca fogo nela, e a gente vai destruir todos eles. Esse era o grande plano de Josué. Agora, eles foram vitoriosos também, o que é incrível. Mas sabe o que eu acredito? Eu acredito que mesmo se eles fossem no soco contra Ai, eles ganhariam. Porque tudo que Deus falou foi: vai para a guerra, leva todo o exército, eu vou dar a vitória. A única questão que faltava é como? Com espada, arco e flecha, estratégias, emboscada, não importa. O que importava é que Deus tinha prometido: eu vou dar a vitória. O resto que você precisa fazer é só levar todo o exército e atacar. Agora, como ele iria atacar? Eu acredito que não importava. Se ele estivesse dando todo o coração, obedecendo a Deus de todo o coração, podia ter sido a pior ideia do mundo. Deus era abençoou. Afinal, como José saberia que todo o exército ia pensar: eles fugiram outra vez, vão fugir, agora também vamos seguir eles? E se eles não seguissem? Mas não, vamos ficar aqui. E aí? Eu acredito que Deus só abençoou a obediência realmente de Josué e do povo de Deus. A confiança de que Deus está no controle de tudo. Ele falou que vai dar a vitória, Ele vai dar a vitória. Sim. Mesmo se não tivesse uma estratégia. Era só uma questão de como eles conseguiriam essa vitória. Não sei se conseguiriam vencer. Agora é o mesmo para nós aqui. Não é uma questão se a igreja vai crescer, o batismo vai encher essa sala, multiplicar, ter mais e mais ministério. Isso não é a questão.
A única questão que fica realmente é como. E através de quem? A verdade é que se eu decidir deixar Deus, vou ser fiel a Ele, Deus vai me tirar, vai colocar outra pessoa que vai fazer acontecer. Ele está no controle. O plano dele é maior do que tudo, maior do que a liderança, maior do que o povo, maior do que cada uma das pessoas aqui. Sim. Então ele vai fazer acontecer independente de mim e de você. Por quê? Porque ele que está no controle. Vamos lá, irmão. Agora, muitos de nós, eu também tenho muito medo dessa verdade da Bíblia. Que uma coisa que eu tenho muito medo, está lá em Mateus 6. Vamos lá para Mateus 6. Vamos lá, Algo que irmã me faz tremer de medo. Eita. Mateus capítulo 6, e não é palhaço. Apesar que palhaços são muito macabros. Não entendo como alguém consegue achar isso engraçado, palhaço. Não faz sentido. O cara tá com a cara pintada, nariz gigante, pé gigantesco, olhando pra você. Isso é estranho. Vendo um palhaço aparecer no meio da noite pra você. Você vai falar, que legal, um palhaço, ou você vai correr? Vai correr. Então não é algo normal. Mas amém. Deixa as crianças jogar na mão. Meus olhos foram abertos com criança. Não vi a realidade por trás. Vamos lá para Mateus 6, versículo 31. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 31, a Bíblia diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, o que é isso? Uma escritura tão famosa quanto essa. E ainda assim temos tanta luta para cumprir ela, certo? Não confiamos no controle de Deus. A gente não confia que se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar de todo o resto. Isso é algo que particularmente demorou um bom tempo na minha fé para poder conseguir com Deus. Principalmente no meu trabalho. Então, se eu tinha que trabalhar até mais tarde e perder o culto, eu preferia perder o culto do que falar para o meu chefe que eu não ia ficar até mais tarde. Se minha família tinha algum evento e tinha algo da igreja acontecendo, eu estava com a família ao invés de fazer algo para Deus. Agora, não é errado trabalhar, não é errado ir para eventos da família, vamos lá, né? Não é isso. Mas o ponto é que eu não fazia isso porque era, não, eu tenho que fazer, mas porque eu tinha realmente medo. No fundo, eu tinha medo. O que aconteceria se eu buscasse o reino de Deus em primeiro lugar? E se eu falar com o meu chefe que eu preciso sair e ele me tirar? Não. Eu lembro que na época eu era estagiário, eu estava lutando para ser efetivado. E sabe o que é interessante? Quando eu falei para ele que eu não podia ficar até mais tarde nas quartas-feiras para trabalhar nos projetos, um mês depois, meu contrato de estágio foi terminado. E aí, eu pensei, nossa, tá vendo? Eu não deveria ter falado nada. Foi por conta, lembro de chegar no participador, Gabriel Espírito Milionário. Falei, tá vendo? Eu segui o seu conselho. E aí? Que nós temos plano, levar uma VR, pagar vocês pra gente. Vamos comer, fazer as coisas aqui. Aí eu fiz isso, eu perdi, eu fiquei tão nervoso. Que amargurado. Eu falei, tá vendo? Eu segui o seu conselho. Eu falei, cara, você não confia que Deus vai prover pra você? E ele é muito calmo. Mas sabe aquela pessoa calma que te dá raiva? Sabe? Tipo, muita caída. Tipo, mano, eu sei. Meus pais não me sustentam mais. Eu preciso de trabalho. Eu sei. E aí ele lá calma e fala, tá tranquilo, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. E aí eu ficava nervoso, eu orando, lutando. Ele, vamos orar. Uma semana depois, eu consegui um emprego no Banco Safra. Uau. Com melhor salário, posição melhor, trabalhando menos. Safra é bom. Era bom, banco, multinacional. Falei, nossa, incrível. Eu fiquei muito grato. Aí ele viu. Aí eu virei. Deus queria, talvez Deus tivesse te tirado antes de lá, seria um trabalho melhor antes, mas já que você é de arrependimento. Ih, tá vendo? E ela ouviu. Claro que eu não concordei com ele na hora, né? Tinha muito orgulho no meu coração ali. Mas essa é a verdade. E todas as outras vezes que eu busquei em Deus em primeiro lugar, Deus me deu algo melhor.
como modelo. Vinha trabalho, você tinha que aparecer sem camiseta. E eu lá falava não. E aí eu falava não e, nossa, já tinha ido pro casting, tinha passado. Eu estava lutando para falar com o meu discipulador. Eu saí, já tinha aceito o trabalho. Eu saí e liguei pro meu discipulador, Apolo. Falei, irmão, eu tenho um trabalho para Nívea. E eles querem que eu esteja no comercial deles. Ser o primeiro comercial. E é muito dinheiro. Eu quero muito fazer. E aí ele falou, ok, tudo bem. Incrível, irmão. Nossa, muito bom. Mais alguma coisa? Aí eu, então, aqui, o comercial, eu vou ter que ficar sem camiseta no comercial. Aí ele, ok. E aí você vai fazer? Aí eu tô te ligando pra saber o que fazer. Aí você sabe o que fazer. Aí eu mandei uma mensagem pra uma gente. E ele falou, você devia ter falado antes, brigou comigo, blá blá blá. Mas depois disso, eu consegui um contrato com a Eric de 6 meses de fazer um modelo de passarela para eles. Eu fiz 6 catálogos diferentes com a Eric. Eu fiquei muito grato por isso. Falei, incrível, bem melhor. Anda, tira foto, volta, um dia de trabalho. Feito. Mas foi tudo Deus somente. Se eu tivesse confiado em Deus antes. Sempre que eu olho para a situação e falo, se eu tivesse confiado em Deus antes. Se eu tivesse me rendido antes. Se eu tivesse realmente aceitado a vontade de Deus antes. Onde eu já não estaria? Mas porque a gente é tão teimoso. E isso não é naquela época, bem. Hoje, ontem mesmo, ontem de ontem, essa semana passada, entre outras, é a mesma história. Eu fico lutando e lutando para obedecer a Deus. Com medo do que pode acontecer caso eu obedeça. Caso eu deixe ele ficar no controle. Mas e se eu buscar o reino em primeiro lugar, ele não proveu o resto? Cada vez que eu tive medo e medo, até hoje, e Deus prova eu errado cada uma dessas vezes. Tudo que Deus pede é para você confiar nele. Agora, será que eu confio em Deus o suficiente para não temer o que meus pais vão pensar se eu negar estar com eles para buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Será que eu confio em Deus o suficiente para definir parâmetros com o meu chefe para não comprometer minhas convicções? Mateus capítulo 7, versículo 11 fala: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Deus está tentando mostrar para mim e para você que Ele tem um presente muito maior, muito melhor do que você imagina. Sim. Esse planinho seu para a sua vida que você tem, Deus tem algo muito maior e melhor do que você já planejou. E isso é incrível de pensar. Eu tenho um plano para minha vida, bem? Eu tenho planos daqui 5 anos onde eu vou estar. Eu tenho um plano já até 2050 escrito. 2056, perdão. Escrito. Meu plano é me aposentar. Em 2056, está aposentado. Eu tenho esse plano escrito. Quanto que eu tenho que guardar, investir, o que eu preciso fazer, quanto dinheiro eu preciso levantar, quantas coisas eu preciso movimentar daqui para lá, quanto eu preciso investir depois de ter investido todo o dinheiro, se eu preciso fazer aporte, todas as coisas, plano, onde eu vou estar, se eu vou ter quais tipos de negócios eu vou ter, cada uma das coisas um plano. Mas sabe o que é o melhor de tudo isso? Que por mais que eu tenha esse plano na minha cabeça, Deus tem um plano muito melhor do que esse. E isso me anima. Porque, assim, eu tenho esse plano, mas Deus talvez tenha um plano muito diferente, mas muito melhor. Talvez seja completamente diferente. Por exemplo, quando eu me tornei um discípulo, eu não pensava que eu estaria aqui em Moçambique pregando a palavra de Deus. É verdade. Eu pensava que eu ia continuar trabalhando lá, para Suzuki, Yamaha, fazendo meus robozinhos, né? E ia estar bem na vida, feliz, cantando as canções do culto, tocando baixo na banda, e feliz. E aí Deus tem um plano completamente diferente agora. Eu prefiro muito mais essa vida. Amém. Mas Deus tem um plano diferente do Vamos, nosso. amor. E por isso a pergunta é, será que você aguenta a verdade? Aguenta esse plano? Você confia em Deus o suficiente para deixar tudo nas mãos dele? Eita. William Churchill falou uma frase que diz: não tem como seguir e amar a Deus sem amar e seguir a verdade de Deus. Uau. Os dois não podem ser separados. Não tem como você falar, eu sigo e eu amo a Deus,
sem seguir e amar a verdade de Deus. Uhum. Muitas pessoas falam que eu amo a Deus, mas não querem amar a verdade. Muitos falam eu sigo a Deus, mas não querem seguir a verdade da palavra de Deus. O grande problema é que muitos de nós amamos a nossa própria verdade e queremos seguir a nossa própria verdade. Agora a Bíblia fala em Provérbios 23, 23. Uma das escrituras favoritas deste livro em Moçambique. Compre a verdade e não vende ela. Agora, você compra a verdade por quê? Porque você não tem essa verdade. Você precisa comprar. Agora adivinha, ele fala, não vende ela. Você vai ser tentado a vender. Aí vem tempos difíceis, está apertado, sem ter o que gastar mais. Fala, quer saber, eu vou vender essa verdade. Eu vou ficar mais confortável. Vão tentar tirar ela de você. Mas o que a Bíblia fala? Compra a verdade e não vende ela. Sua vida depende disso. Sua vida depende se você vai realmente aceitar a verdade de Deus ou não. Sim. Aceitar a verdade da Bíblia, seguir a verdade da Bíblia ou não. Vamos continuar lendo lá em Josué, capítulo 8, versículo 13 ao 14. Vamos lá, irmão. Prega. Sabe, eu fico pensando, muitos de nós não gostamos de admitir quando estamos errados. Né? É difícil. Você sai até meio que murmurando, falando, desculpa, estou errado. Você não tem coragem de falar isso em voz alta. Normalmente fica muito errado. Sai com aquele pesar. Você já sentou no seu coração e cabeça, mas para falar, dói. Por quê? Porque nós amamos e seguimos a nossa própria verdade. É difícil ser contraditório. Às vezes até mesmo a contradição vem como ataque. Né? Para aqueles que trabalham às vezes com projetos, é muito difícil. Você tem um projeto, tem um plano, e dá o plano. E aí sempre vai aparecer um bendito. E aí fala, não gosto disso aqui não. Acho melhor fazer dessa forma. Muitas vezes uma opinião contrária pode ser vista como ataque. Por quê? Porque não é a sua verdade. Não é a sua ideia. Agora vamos ver isso aqui, versículo 13 ao 14 de Josué capítulo 8. 13 ao 14 diz assim: os que estavam no acampamento ao norte da cidade, os que estavam na emboscada a oeste, tomaram posição naquela noite. Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha local onde se avistava em Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele, atrás da cidade. Olha isso, sim. É verdade que Deus está no controle. Sim, é verdade que Satanás também sabe que Deus vai dar a vitória, mas adivinha? Satanás não vai cair sem uma boa luta. Por mais que Satanás saiba que Deus está no controle, que Ele vai te dar a vitória, vai dar a vitória para essa igreja, isso é um sucesso, amém? Mas ainda assim ele não vai cair sem uma boa luta. Daqui fala que Deus ia dar a vitória para eles, amém? Contra Ai. Mas adivinha, ainda assim, mesmo que Deus já tinha garantido a vitória, o que Ai veio fazer contra eles? Entrar em guerra. Por mais que tudo estava garantido já, a vitória estava garantida por Deus. Ainda assim eles tiveram que lutar. Satanás não vai cair ou desistir sem uma boa luta. Se arrepender não vai ser tão fácil assim quanto vamos arrepender. É uma luta. É uma luta ser justa, é uma luta lutar pela justiça em si. Agora, muitos de nós queremos fazer isso de forma fácil e simples. Mas a Bíblia mostra de novo que vai ser sempre uma luta. E essa é a vida de um discípulo. Como a gente leu no Bem-vinda, 1 Coríntios 9, versículo 24 a 27, que fala, é um treinamento rigoroso. Agora, é interessante que Paulo não fala apenas que ele estava socando, mas que ele estava socando até mesmo ele mesmo. É uma luta contra Satanás, uma luta contra ele mesmo, é uma luta para poder se render aos planos de Deus. E quando Satanás começa a lutar contra você, o que acontece é que nós muitas vezes desistimos. E muitas vezes ainda falamos que é Deus falando que não é a vontade dele. Porque está difícil. Está difícil, não deve ser a vontade de Deus. A porta está fechada, deve ser a vontade de Deus. Mas adivinha, o mar vermelho estava fechado, o Rio Jordão estava fechado, a muralha de Jericó estava em pé, mas nada disso significava que não era a vontade de Deus. Cada uma dessas coisas era para quê? Para Deus mostrar a glória dele. Não é porque fica difícil algo que Deus está falando, não.
As coisas estão difíceis porque Ele quer que você realmente lute por isso. Essas dificuldades acontecem, vão acontecer quando você estiver lutando pela verdade. Satanás não vai apenas sentar e assistir você chegar na verdade. Ele vai sentar e assistir você tomar decisões que vão levar você para mais próximo de Deus. Ele vai lutar contra você, por mais que ele esteja fadado à destruição. O segundo e último ponto, a verdade da salvação. Vamos lá, amor, prega. A verdade da salvação. A verdade da salvação é que as pessoas querem a salvação, mas não querem aceitar o quão custosa ela é. Vamos abrir Mateus 11. Agora, eu acredito que se a gente perguntasse nessa sala quem quer ser salvo, a sala inteira levantaria a mão, não? Sim. Não é? Acredito que aqui não tem ninguém que não queira ir para os céus. Por favor. Mas agora a pergunta é, o que custa a salvação? Afinal, não era uma porta estreita, que poucos passariam por ela. Afinal, não fala que para serem salvos a gente precisa dar todo o nosso coração. A Bíblia fala que o reino de Deus seria conquistado ao que? A força. Ou seja, não vai ser dado de mão beijada. Então, por que a salvação seria? Pessoas desde a criação do mundo querem resultados sem sacrifício. Quando Jesus Cristo nos deixou exemplo de vida, Senhor, onde o resultado da nossa salvação é por conta do sacrifício dele. Então não existe resultado sem um sacrifício real. E vemos que o exemplo que ele deixou foi de sacrificar. Agora aqui em Mateus capítulo 11, versículo 11 ao 15, a gente vai ler aqui. Olha o que a Bíblia fala. Mateus 11, versículo 11 ao versículo 15. A Bíblia diz assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvido, ouça. Eu amo a Escritura. A Bíblia é basicamente Jesus aqui falando que o reino de Deus vai ser tomado à força. Agora, imagina algo sendo tomado à força. Algo que você pede para ele. Agora, eu fico imaginando, com certeza não, algo que é tomado à força é realmente algo que você precisa lutar por isso. Unhas e dentes, sabe, catarro desse nariz, lágrimas correndo, suor junto, a veia soltando no seu pescoço. Isso é algo tomado à força. Agora, em muitas igrejas, quando é falar de salvação, o que a gente tem? Altar call. Coloque a mão no seu coração, levante a mão para o céu e aceite Jesus. Isso parece algo que foi tomado à força? Não. Isso parece algo que lutaram para receber a salvação? Parece mais somente pedir, me dá, por favor. Não parece algo que foi tomado à força. E a Bíblia fala, aqueles que usaram de força se apoderam dele. Para você ser salvo e se manter salvo, é necessário força. Não tem outra maneira. Não é fácil andar com Deus. Eu vou dizer que vai exigir realmente um trabalho duro. Então, enfim, a graça de Deus existe. Então, isso deverá nos ajudar a trabalhar mais, e não menos por conta da nossa gratidão. Por conta da graça de Deus. Mas hoje estamos cheios de igrejas religiosas que pregam: você é salvo pela graça. Sim, isso é verdade. Eu e você não temos nada que possamos fazer para merecer a nossa salvação. Mas por isso mesmo que a salvação, ela é pela graça, mas ela não é de graça. Foi pago um preço. E nós precisamos pagar um preço por ela. Agora, claro, esse preço não vem em meticais ou dólares. Esse preço é com a nossa própria vida. O que ele pede que nós façamos? Que você abra mão de tudo. Seja disposto a abrir mão de tudo para seguir Ele. Fala sobre isso, E irmão. apenas assim serão os meus discípulos. Paulo fala que a graça de Deus com ele não foi sem efeito por conta da graça de Deus. Ele trabalhou mais que qualquer um. Ele olhava para a vida que ele vivia e viu a vida que ele vive hoje com Deus.
ele falava, eu sou muito grato, porque eu só mudei tudo isso por conta dele. E ele fala que quando ele dava para graça o perdão dos pecados dele, fez com que ele trabalhasse mais duro que qualquer outra pessoa. Eu acredito que muitas vezes esquece de onde ele saiu. Esquece quem nós éramos. Eu era alguém briguento, mentiroso, orgulhoso, impuro, imoral. Eu era a pior tipo de pessoa, traiçoeiro. Você consegue imaginar. Essa era a minha vida. Era a minha norma. Vivia seguido pelas emoções, guiado por elas, vivia uma vida miserável, cheia de sofrimento e dor. Realmente deixá-lo de lado, sentindo dessa forma e pensando que o meu orgulho seria o que ia ganhar as pessoas. Uma vida sozinha e miserável. Sem salvação, sem Deus, sem nada. Mas parece que às vezes eu esqueço da onde Deus me tirou. E eu penso que eu sou assim porque eu sou alguém muito bom agora. Porque agora eu sou alguém incrível. E agora eu não vou mais mentir, não vou mais ser imoral. Né? Então agora eu sou alguém incrível, quando isso não é verdade. Ainda é a graça de Deus. Sim. Vamos para João 14. Vamos lá, Meu amor, irmão, prega. prega. Muitas pessoas falam que elas amam Deus mais do que tudo. Né? Falam que Deus me ama. Tem canções, né? Falam, nossa, como Deus me ama. Cantam para Deus falando, Deus, eu te amo. Mas o quanto realmente Deus se sente amado por você? Vamos lá para João 14. Versículo 15. João 14, versículo 15 ao 17. Estão comigo ainda, família? Sim. João 14, versículo 15 a 17. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Se eu e você realmente ama Deus, nós vamos obedecer a Ele. Agora, eu vou obedecer Ele como? Através da palavra de Deus. Se realmente você acredita que você é salvo, que tem um relacionamento com Deus, você sabe pelo menos como você chegou nessa salvação. Agora, não de acordo com o que o pastor falou, a pessoa falou, mas de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a verdade. Ele fala que quando ele subir, ele vai deixar o quê? O Espírito da verdade. Não é o Espírito de um pastor, não é o Espírito de uma placa de igreja, é o Espírito da verdade. Então a Bíblia tem que ser o meu e o seu guia. Você tira a Bíblia realmente desse plano todo, tudo cai. Ser salvo realmente, de acordo com a Bíblia, não tem nenhum lugar que você vai achar alguém pedindo para ser salvo, seja para Jesus, apóstolos, discípulos, e eles falando, aceita Jesus no coração. Você não vai achar em nenhum lugar onde as pessoas estão lutando pela salvação delas, e os apóstolos vão falar, fale em línguas, e você vai ser salvo. Você não vai achar eles falando, não, se você cantar uma música worship, fechar seus olhos, chorar, apagar as luzes, tocar uma música muito bonita, você vai ser salvo. Mas você vai achar fé, arrependimento, batismo. De novo, e de novo, e de novo. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 2. Para terminar. Não terminar. Quase terminando. Estamos quase terminando. Vamos lá, irmão. Atos, capítulo 2. Versículo 36. Vou ler já para o tempo. Diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. É Jesus a quem vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que são longe, para todos quando o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa para mim e para você. Esse é o plano de salvação.
A gente vê eles sendo expostos de novo através da Bíblia. A mesma coisa, fé, arrependimento e batismo. Agora, muitas pessoas não querem aceitar isso. Que se eu quero me manter salvo, se eu quero ser salvo, é necessário força, é necessário luta, é necessário perseverança. É necessário que eu ame mais a Deus do que eu amo o mundo. Que eu ame mais a palavra dele do que eu amo uma partida de futebol. Que eu ame mais estar bem com Deus do que qualquer outra coisa. Seja na família, trabalho ou amigos. A verdade está na Bíblia. E a verdade só pode ser achada nela. Amém. Ela não está em nossas tradições, não está nos nossos sentimentos, nossas emoções, nossos achismos, nem na nossa própria família. Mas na palavra de Deus. E lá está a verdade. Para fechar, vamos em Josué capítulo 8. Vamos fechar com a escritura de Josué. Vamos lá. Capítulo 8, a gente vai ler o versículo 33 ao 35. Josué 8, no finalzinho do capítulo. Versículo 33 ao 35. Diz assim: todo Israel, estrangeiros naturais da terra, com os seus líderes e seus oficiais, e os seus juízes estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor. Diante dos sacerdotes, levitas carregavam. Metade do povo estava em pé, de frente do monte Gerizim, e a metade de frente do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei. A bênção e a maldição, segundo está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e estrangeiros que viviam no meio deles. Josué, depois de conquistar a terra prometida, depois de conquistar Jericó, depois de conquistar Ai e todas as outras terras, o que ele faz? Ele une o povo de Deus, traz a presença de Deus, a arca da aliança, com os levitas, sacerdotes, juízes, líderes daquele povo, estrangeiros e judeus. Todo o povo estava reunido. E o que ele fez? Ele leu palavra por palavra do livro da lei, para cada um dos que estavam presentes. O que isso nos ensina hoje? Estude a Bíblia. Como ele fala aqui, ele leu sobre as bênçãos e as maldições, sobre o bom e o ruim, sobre a salvação e a perdição, céu e inferno, discípulo e não discípulo, luz e trevas. Cada uma das coisas, não tinha nada que o povo poderia reclamar, falando, eu não fui informado. E da mesma forma hoje, depois da pregação, Santa Ceia, contribuição, canções, cada uma das coisas vai ser falada. Agora, o que você vai fazer com isso? Estude a Bíblia, porque a Bíblia é a única coisa que pode e que vai te trazer a verdadeira salvação. O desafio é bem simples. Ouvir uma crítica e não dar uma justificativa. Apenas aceite a verdade. E para Deus é a glória. Amém. Amém.